Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler então até o versículo número 12, para nós continuarmos falando algumas palavras antes de orar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, pois, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Amados, nosso tema que estamos desenvolvendo há alguns dias já, alguns meses, e eu creio que dá para nós continuar daqui para frente em outros assuntos já, fazendo menção aqui do nosso tema, todos por um pleno avivamento. Deus está nos movendo para esse avivamento, e o movimento de Deus é nos chamar para uma responsabilidade maior com Ele. O movimento de Deus é nos chamar, é tocar em nossos corações, e pelo poder do Espírito Santo nos responsabilizar, para nós ficar mais tempo ajoelhados na sua presença. É nós jejuarmos, é nós levarmos mais a sério a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é nós levar mais a sério a nossa vida com Deus, pois Deus nos chama para um avivamento.
O Espírito Santo quer fazer esse movimento em nossas vidas e no coletivo, em toda a igreja. Mas Ele nos chama para isso. Ele nos quer mais perto dEle. Ele nos quer mais unidos com Ele. E quando nós ministramos aqui alguns temas, nós falamos aqui já na vigília, no culto que passava de 2020 para 2021, meia-noite. E eu lembro-me o texto que nós lemos para a ministração sobre o tema que seria discorrido ou usado nesse ano, todos por um pleno avivamento. Depois nós falamos aqui que Deus é a origem do avivamento. Você nunca poderá mais esquecer que o avivamento tem a sua origem em Deus. Deus é que deseja essa bênção. Deus é que deseja movimentar a terra. Deus é que deseja movimentar os nossos corações. A origem está nele. Eu lembro que falei aqui, depois não voltaremos mais logo nesse assunto, por isso convém recapitular algumas coisas, que toda vez que Deus quis operar na terra, Ele se manifestou, Ele descia sobre a tenda, Ele descia sobre a arca, Ele descia sobre Sansão, Ele descia sobre os homens, descia para falar. Falou no Éden com Adão, todos os dias Ele falava com Adão, pela viração do dia, e todas as manifestações, era Deus que descia. Deus desceu para usar Moisés para levar para o Egito. Deus desceu para libertar o povo de Israel do Egito. Sempre está em Deus a origem do avivamento. Depois Ele desce para fazer o avivamento, mas Ele precisa de pessoas. Ele não fará um avivamento na terra sem usar pessoas. E para tirar o povo de Israel do Egito, Ele usou Moisés. E Ele foi usando, usou Josué, e usou profetas, e usou patriarcas, que poderíamos usar aqui 40 minutos, falando sobre as pessoas que Ele usou. Usou Noé, mas todas as pessoas que Ele usou se colocaram à disposição dEle. E quem se colocou à disposição dEle, disse um sim para Deus, e assumiu de pagar o preço do avivamento. Os heróis da fé foram cerrados, foram degolados, foram martirizados, foram alimento de leões, foram humilhados extremamente, se colocaram à disposição, pois há um preço para o avivamento. Para ser salvo não tem preço, Jesus já pagou, mas para ser uma bênção na igreja, uma bênção nas mãos do Senhor, tem um preço a pagar. O preço do jejum, o preço da oração, o preço da humildade, o preço do quebrantamento, o preço do conserto diário. Deus quer o avivamento. Ele nos procura para o avivamento. Nós nos colocamos à disposição dEle para que esse avivamento aconteça. E o avivamento vai acontecer. E se eu não ouvir a voz de Deus, alguém vai ouvir, mas Ele vai operar, porque Ele decidiu operar em nossas vidas. Mas Cristo é o centro do avivamento. Nós aceitamos a Cristo. Ele deu a vida por nós do Calvário. Ele derramou seu sangue. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos libertou dos nossos vícios. Ele nos arrancou das mãos de Satanás. Ele nos tirou das prisões satânicas. Ele nos salvou, nos purificou. Ele nos batizou no seu Espírito Santo. Ele nos deu cargo na igreja. Ele permite que tomemos a Santa Ceia. Ele permite que oremos e louvemos o seu nome. Ele é a centralidade do avivamento. Eu me aproximo dele. Nós nos aproximamos dele. E ele estende as suas mãos sobre nós, porque o centro das Escrituras está nele. O centro das profecias está nele. O centro das promessas está nele. O centro da bênção está nele, porque no nome dele expulsamos demônios, no nome dele curamos os enfermos,
No nome dele nós nos humilhamos, no nome dele nós somos salvos, no nome dele nós vivemos. E esse nome tem todo o poder dos céus e da terra. Poderíamos só falar no nome dele, mas o Divino Espírito Santo, que é exatamente o promotor do avivamento, ele toca em nossas vidas, e ele nos provoca para a oração, e ele nos tira da cama de madrugada, e ele nos leva para a igreja, ele nos impulsiona a nós clamar, ele nos dá palavra para nós orar, ele nos dá compreensão das Escrituras, ele sensibiliza os nossos corações, ele limpa a nossa mente, ele coloca coisas boas na nossa mente. Esse Espírito Santo veio para ficar conosco, ele está na igreja, ele se movimenta na igreja, ele distribui os dons espirituais para a igreja, ele distribui os ministérios para a igreja. É esse Espírito Santo, essa Santíssima Trindade, que tem o governo, a regência e o poder e a autoridade sobre toda a igreja. Glória seja dada ao seu santo nome, aleluia. Mas temos a palavra, que é a base do avivamento. A palavra nos corrige, a palavra nos exorta, a palavra nos ensina, a palavra nos dá direção, a palavra clareia as coisas para nós. Sem a palavra, somos indoutos na fé, somos indoutos na doutrina, somos indoutos nas coisas fundamentais e básicas da fé, mas com a palavra somos enriquecidos, com a palavra somos felizes, com a palavra nós temos uma direção certa, porque a igreja é conduzida pela palavra, as nossas vidas são conduzidas pela palavra, e a palavra nos assegura que estamos no caminho certo, porque é o nosso norte, e a palavra é inspirada, a palavra é viva, é a palavra de Deus. Ainda que alguns odeiem a palavra, nós ficamos com a palavra, vivemos a palavra, e pela palavra temos as promessas, e pela palavra nós vamos, e pela palavra nós chegaremos lá, glória a Deus, aleluia. Mas também temos a oração é a força. Sem oração somos fracos, sem oração somos frágeis, sem oração somos vencidos, sem orações somos derrotados. Crente fraco é um crente que não ora. Então vamos apegar à oração, vamos fazer orações, vamos promover campanhas de orações, vamos ficar tempo na oração, vamos ficar horas na oração, vamos perder o calorzinho gostoso da cama nesse inverno e vamos ficar ajoelhados na presença de Deus orando, e vamos ficar clamando até nós encontrar com Ele, até nós sentirmos Ele, até sentirmos o toque dEle na nossa vida, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia vive para sempre. Queridos, com a oração chegamos perto dEle, sentimos Ele na nossa alma, sentimos Ele nos ouvindo. Pela oração nós fizemos as nossas queixas, dizemos o que nós queremos, ouvimos o que nós precisamos, porque é pela oração que temos esse contato, esta ligação. Quem não ora, sua ligação com Ele está cortada, mas quem ora está ligado com Ele dia e noite, porque Ele fala com Ele, Ele fala com nós. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas temos o jejum. O jejum é o caminho para o avivamento, porque quando nós jejuamos, nossos corações se humilham. Quando nós jejuamos, ficamos quebrantados. Crente que jejua tem um coração quebrantado, é dócil, é flexível, é fácil de lutar com o crente que jejua. Oh, como é bom quando conseguimos jejuar, como é bom quando conseguimos abandonar o nosso café gostoso, o churrasco às vezes no feriado, a maionese no domingo. Como é bom quando nós conseguimos jejuar e sacrificar um pouco a nossa vida e pensarmos na força espiritual que vem através do jejum, porque o jejum é a preparação para o avivamento. Quando eu me humilho, meu coração se abre e a presença de Deus entra em mim,
e eu sou um novo homem. Glória seja dado ao nome do Senhor. Levante uma das mãos para os céus, para adorar a Jesus. A presença do Senhor é tão real na sua palavra. Essa palavra não envelhece. Essa palavra não envelhece nunca. Receba o toque do Espírito Santo aí na tua vida. Receba o toque de Deus aí na tua vida. Receba a visita do Espírito Santo na tua vida nesta noite. Ele está nesse lugar. Esta casa é dele. Este ministério é dele. Esses pastores são dele. Todos nós somos dele. Eu não mando em mim. Quem manda em mim é o meu Senhor. Deixa o teu coração se quebrantar para Deus. Deixa o teu coração se quebrantar para Deus. Ele está transformando a tua vida. Ele está visitando a tua vida. Ele está alimentando a tua alma. Ele está te enchendo de gozo. Oh, como é bom ter um encontro com Jesus na igreja. Como é bom ouvir os irmãos cantarem, duplas cantando, novos convertidos cantando, nós cantando coletivamente, o nosso companheiro aqui, Bom Éder, a igreja inteira abrindo o coração, e saber que o Espírito Santo tem prazer de estar na igreja, que Jesus tem prazer de estar nesse lugar, porque nós não estamos ofendendo Ele, e se nós fizermos alguma coisa errada, nós queremos consertar logo com Ele, porque a nossa vida é dele, nosso coração é a morada dele. Ele mora. Vem, Espírito Santo, morar em nossas vidas, vem habitar em nossas vidas, vem ficar nas nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas falamos também em missões. Missões é o resultado do avivamento. Quando Isaías não tinha avivamento, ele não entendia a voz de Deus, era um homem rude de entendimento, cabeça dura, coração duro, mas quando ele entrou no templo, e ele teve aquele encontro com o Senhor, ele viu que estava mal, que precisava de um conserto, ele disse: sai de mim que eu vou perecendo, sou um homem de lábios impuros. Não sabemos o que ele andava falando, mas estou habitando no meio de um povo também difícil, e agora os meus olhos viram o Senhor no templo, e ele ficou ali se lamentando, porque ele teve um encontro com Deus, e logo ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: envia-me a mim, Senhor. A missão é o resultado do avivamento, é o resultado do arrependimento, é o resultado do quebrantamento, é o resultado de um propósito com Deus, de uma abertura do coração para Deus, a missão. Mas agora quero chegar no texto aqui, para falar mais uns 5 minutos, e eu quero dizer que a igreja do Senhor, deixei aí vários temas que nós citamos aqui, mas pincelei um pouquinho, mas um deles, a igreja é o local da manifestação do avivamento. E eu quero parar aqui só, uns minutinhos, para compartilhar com os irmãos que a igreja é o local da manifestação do avivamento. Deus pode se manifestar na minha vida dentro do carro, como tens feito, dentro de casa, no quarto, na sala, na cozinha, andando na rua, em vários lugares que já perdi a conta das manifestações de Deus. Mas existe um local especial, que é a igreja do Senhor, o coletivo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, comunhão, estavam juntos, estavam orando, estavam cultuando, e de repente veio a manifestação. Nós sempre estamos ouvindo de avivamento, de grandes avivamentos que acontecem no mundo, acontece no Brasil, acontece na Coreia, acontece na África, acontece na China, acontece na Índia, acontece em vários lugares avivamento, em várias partes do mundo. E o avivamento vem como uma onda e não pode ser perdido. Eu tive numa igreja nos Estados Unidos,
onde passou por um grande avivamento, que durou mais ou menos 2 anos. Hoje tem as fotografias dos grandes movimentos, tem as gravações, tem também os locais do ajuntamento, tem as ferramentas que usavam para as obras, mas o avivamento passou por ali, mas a igreja não segurou o avivamento, apagou as brasas, pararam de colocar lenha, pararam de colocar combustível, e o avivamento se apagou. É necessário que a igreja receba o avivamento, retenha o avivamento, segure o avivamento. Como vamos segurar? Vamos segurar pela comunhão, precisamos estar juntos. Os crentes precisam estar juntos. O crente não pode ter uma vida isolada, ele precisa estar junto. A igreja é o lugar do ajuntamento. A igreja é o lugar de nós sentirmos comunhão. A igreja é o lugar da oração coletiva. Eles estavam juntos no mesmo lugar, e de repente veio, e nós sabemos que nesses meses que passou nós falamos muito sobre avivamento, e nós já vimos a diferença, as pessoas orando mais, as pessoas falando línguas estranhas, as pessoas dando testemunho, mais batismos em águas, eu recebendo dos bairros batismo no Espírito Santo, fotografias e filmagens, aqui também, o avivamento falando da nossa igreja, do nosso campo eclesiástico, porque nós estamos unidos, coletivamente nos cultos, na oração, nos programas radiofônicos, nos trabalhos das nossas redes sociais, nós estamos juntos nesse avivamento, e nesses meses que virão à frente, nós estamos esperando um grande movimento. Deus quer movimentar o nosso Brasil, Deus quer movimentar o nosso estado, Deus quer movimentar a nossa igreja, Deus quer movimentar as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma entrega maior, soltar as armas humanas, soltar aquela dureza que nós temos por natureza, e nos soltar nos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, e dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo quer sentir a tua presença. A tua filha quer falar em línguas estranhas. Eu não me conformo nessa conta-gota, eu não me conformo, eu quero nadar em grandes rios, eu quero mergulhar em grandes oceanos, eu não me contento com essas gotinhas, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não me contento com essa mesmice, eu não me contento com um pouquinho só, com esse copinho com água. Eu quero nadar, eu quero ir à fonte, eu quero sentir, eu quero ter água que salta para alimentar multidões de pessoas. Eu quero ver novos convertidos na igreja, eu quero ver gente se reconciliando na igreja. Eu quero avivamento para a minha vida, eu quero avivamento para a minha vida. E esse avivamento vai resultar em transformação. Pessoas serão transformadas pelo poder de Deus. Esse avivamento vai resultar em batismo do Espírito Santo. Jesus vai batizar pessoas do seu Espírito Santo. Esse avivamento vai resultar em cura divina, multiplicadamente, porque a igreja do Senhor está num avivamento, num pleno avivamento, e está buscando mais avivamento ainda. Glória a Deus. Não podemos ficar acomodados, não podemos aceitar. Está uma bênção, e isso nos leva ao comodismo, mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos contentar com os poucos minutos que nós oramos, nós não podemos nos contentar com os poucos trechos e capítulos, versículos da Bíblia que nós lemos, nós não podemos nos contentar com os poucos hinos que nós cantamos. Nós queremos mais, nós precisamos tirar mais tempo para Deus na oração, nós precisamos tirar mais tempo na leitura da palavra, nós precisamos tirar mais tempo para estar no templo do Senhor, ter prazer para estar no templo, porque eles estavam juntos. A igreja é o lugar da partida do avivamento. Foi na igreja que estava em Antioquia que eles oravam e jejuavam, e o Espírito Santo falou para a obra missionária.
É na igreja que eles estavam orando no cenáculo e que desceu o Espírito Santo. É aqui na igreja que Deus alimenta a minha alma e a tua alma, o nosso espírito pela sua graça e pela sua palavra. O povo de Deus é o povo do avivamento. Nós somos o povo do avivamento. Os discípulos estavam acovardados. Eles estavam perdendo a oportunidade. Eles se fecharam numa casa. Tinham medo de aparecer. Tinham medo de pregar. Tinham medo de evangelizar. Estavam com medo. Mas Jesus desejou avivamento e veio. E veio e entrou subitamente dentro da sala. E diz: paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. E eles saíram dali, já com uma mentalidade diferente, e testificando: nós vimos o Senhor nos visitou, nós não podemos ficar acovardados, o Senhor nos visitou, e se o Senhor nos visitou, vamos testificar, se o Senhor nos salvou, vamos levar a palavra, se o Senhor nos abençoou, vamos contar a bênção. Nós queremos que outros recebam. O nosso vizinho é alvo do nosso testemunho e da bênção de Deus. Eu empossei um pastor a semana passada num bairro da cidade. E fazem quase 8 anos que eu estive na casa daquela pessoa, que é vizinha da igreja. Não sei se o pastor Alessandro se encontra aqui. Senão poderia, eu acho que ele não pôde vir no culto, que estava com outra atividade, já era 7 horas, 19 horas, e eu creio que não chegou. Estava comigo. Quando nós chegamos naquela casa, vamos fazer buraco aqui, vamos fazer batistaca aqui. A sua casa está do lado, vamos chamar aqui para o estaqueamento umas máquinas que vão fazer com caracol, para não tremer, não trincar a sua casa. E a princípio, a recepção não foi muito boa. Mas quando estavam ali conversando, eu me humilhei muito para conversar com aquela família, porque eu disse: nós vamos viver até morrer e a igreja vai ficar aqui. Nós vamos morrer de velho e a igreja vai ficar aqui. E eu não sei se vai levar 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. A senhora vai guardar a chave da igreja. E quando nós viermos pedir a chave da igreja e ligarmos para o dirigente ou para a irmã do ciclo de oração, ela vai dizer: está na casa da irmã fulana aqui do lado. E quando eu coloquei agora um pastor lá, mais ou menos 7 anos, um pouco mais, depois dessa conversa, eu recebi uma mensagem depois do culto, domingo à noite, faz uns 15 dias, e olhei, era um videozinho, e o pastor dizendo: escute o que esta pessoa está dizendo. E ela falava chorando, e dizia: pastor Sérgio, eu queria fazer você lembrar do dia que você veio na minha casa, e que você disse que ia demorar tantos anos, falou em 8, 10, 15 anos, mas eu falei 5, 7, 8, uma coisa assim, mas foi pouca diferença da minha fala e da fala dela. E ela disse que o pastor disse que quando procurassem a chave do círculo de oração, a chave da igreja estaria na casa da irmã do lado. Eu aceitei a Jesus como Salvador, meu pastor. Esse pastor que você mandou para cá começou a pregar na igreja. E a voz saiu pela janela e entrou dentro da minha casa. E eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E eu quero ser batizada esse ano. E chorava a mulher. E o pastor pegou o telefone da mão dela ali, parou o videozinho, e daí estava o pastor falando no videozinho, dizendo: pastor, já estou começando o discipulado amanhã, e nós vamos batizar essa mulher. Daí eu tive que chorar, irmãos, porque poderia ter dito que a pessoa era uma perturbada e coisa semelhante, mas eu pensei: Deus quer salvar essa alma. Os teus vizinhos e os meus vizinhos são alvo da salvação em Cristo Jesus, são alvo do avivamento. Onde está o desviado que você vai atrás, meu irmão? Onde está o amigo que você vai visitá-lo, fazer uma ligação para ele? Onde está aquela vida que você vai orar por ele, cheio do Espírito Santo, e ele vai ser tocado pelo poder de Deus, e vai aceitar a Jesus como Salvador? Vamos nos levantar na presença de Deus, vamos tomar uma posição para Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que a tua igreja
é o estalo, é o local onde começa. E é a partir dali que eu faço um propósito com o Senhor. Eu quero levar alguém para assistir a Tua palavra no culto, ouvir a Tua palavra. Eu quero levar alguém para cantar os hinos com nós. Eu quero levar alguém, e você vai vir músicos por aí, para se oferecer para tocar algum instrumento, cantar na igreja. Você vai descobrir talentos que você não imagina, de pessoas que estão lá fora servindo o mundo, cantores que estão servindo o mundo, grandes oradores que serão pregadores do dia de amanhã, grandes professores que estarão nos ajudando no ensino da igreja, pessoas que nos ajudarão na recepção, nas obras sociais, pessoas que estarão tocando os instrumentos da música aqui, quem sabe pastores que estarão ministrando aqui, pelo resultado da palavra que alguém cheio do Espírito Santo foi pregar, pelo resultado do avivamento de Deus que começou na igreja, através do desejo da igreja de buscar esse avivamento. Deus está chamando você. O princípio do avivamento é a presença de Deus na nossa vida. Quando começa o avivamento da minha vida, pastor? Começa quando eu começo a sentir a graça dele na minha vida. Começa quando eu estou orando e eu me esqueço de olhar no relógio. E eu começo a sentir algo diferente. E eu sinto que alguém chegou. E brotam lágrimas. E fluem palavras. E eu saio do contexto natural da situação e me envolvo com alguém que eu não vejo, que eu não apalpo, mas eu sinto tocando dentro de mim, que todos os dias está chamando: vem meu servo para a oração, vem minha serva para a oração, sussurrando no ouvido: você orou pouco hoje, você não estudou a palavra hoje, você está esquecendo a lição da escola bíblica dominical, louve o meu nome, sai daí que não é um ambiente para você, não diga isso que me entristece, e você vai ver ele trabalhando todo dia. É o avivamento de Deus que começou na tua vida, porque a presença de Deus na nossa vida começa o avivamento. O resultado do avivamento é uma vida de arrependimento. Todos os dias faz manutenção na vida espiritual. Todos os dias se ajoelha e pergunta para o Senhor como está. Todos os dias dobra o joelho e pergunta: Senhor, como está a minha vida? Alguma coisa, Senhor, para me corrigir? Minhas palavras, meus sentimentos, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas decisões, o que eu fiz. Senhor, como está? Como está? E o Senhor vem trabalhando, e o conserto acontece, e você sai de novo cheio do Espírito Santo, e você fala, parece que não tem resultado, mas foi uma explosão, uma bomba que você colocou naquela mente, naquele coração, e você vai ver dali os dias na igreja: aquele dia tu me convidou, hoje eu estou aqui, aquele dia você orou por mim, as coisas aconteceram, as coisas mudaram na minha casa, porque um servo de Deus, uma serva de Deus, usado pelo Espírito Santo, passou aquilo que está sentindo, esse ardor na sua vida. Esse ardor, eu contei para os irmãos aqui, de uma experiência que eu tive com um caminhoneiro, que estava parado na frente da empresa, quando era menino de 15 para 16 anos, estava trabalhando ali, e eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, ele deu muita atenção para mim, e eu citei o versículo para ele: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio. E estava longe, e eu disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está no meio. O Senhor está no nosso meio aqui, você está aí, eu estou aqui, está no meio. Eu mudei mais um passo e disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio. E mudei mais um passo, e mudei mais um passo. E quando eu quase encostei o meu peito no peito dele, e eu disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ele começou a chorar e pulou para trás.
e disse: eu estou sentindo algo na minha alma aqui. Você é portador da bênção, você é portadora da bênção, você é portadora da autoridade de Deus. Quando você dizer alguma coisa na tua palavra, vai algo diferente, e vai entrar no coração, na mente daquela vida.